Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicada na edição impressa do Novo e transmitida pela JETV através do site e das redes sociais do Novo e do JE. Temos connosco Sérgio Gonçalves, presidente do PS Madeira, candidato a líder do Governo Regional nas eleições deste ano, e nesta entrevista faremos um balanço do primeiro ano de liderança, falaremos sobre as propostas para a região autónoma, sobre a política madeirense, claro, mas também falaremos um pouco sobre a política nacional. Sérgio Gonçalves, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de irmos às propostas para as eleições regionais, falemos sobre o último ano. Foi eleito para a presidência num momento crítico para o PS Madeira, depois da derrota nas regionais, e depois do PS perder a Câmara do Funchal. Como é que se recupera disto? Como é que foram estes 15 meses de liderança? Muito bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Estes primeiros meses, já mais de um ano de liderança, foram marcados por um projeto, por uma ideia de mudar a Madeira. Foi com esse propósito que me candidatei a presidente do Partido Socialista da Madeira, num momento que reconheço que não era fácil. Estivemos prestes a vencer as eleições de 2019, depois acabamos nas autárquicas por perder a Câmara Municipal do Funchal, mas efetivamente continuávamos a sentir, e eu pessoalmente continuava a sentir, uma grande vontade de mudança por parte dos madeirenses. Nós temos um regime que perdura há quase 50 anos, mais precisamente há 47 anos, e que efetivamente não tem sido capaz de dar as respostas que a Madeira precisa, as respostas que todos os madeirenses precisam. E o Partido Socialista tem tido um caminho de afirmação na Madeira como a única alternativa capaz e credível de protagonizar essa mudança, e foi com esse objetivo e também a nível pessoal por achar que estava na hora de dar um contributo à minha terra, à Madeira, fazendo uso de toda a minha experiência profissional acumulada, porque eu não tenho um passado na política, estou como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira desde 2019, portanto, após as eleições regionais. E antes tinha um passado profissional por vários setores, na área sobretudo financeira, nas áreas económicas, que são também as minhas áreas de formação, quer na Madeira, quer fora da Madeira, e achei que estava na altura de mudarmos o paradigma, de mudarmos o modelo de desenvolvimento e de facto construirmos uma terra de oportunidades. E foi com esse propósito que me candidatei. O que tenho sentido ao longo destes meses é essa aceitação por parte da população de uma alternativa credível, de uma alternativa que tenha, acima de tudo, propostas e soluções concretas para aqueles que são os problemas da Madeira. Mas parte de uma situação difícil. Quando nós olhamos para as sondagens, e aquelas que foram publicadas já este ano, indiciam uma maioria absoluta da coligação que está no governo, ou mesmo uma maioria absoluta do PSD, que já não precisaria do CDS para ser governo. É possível mudar isto até às eleições? Esforço é necessário para, lá está, mostrar quais são as políticas, qual é a alternativa. Relativamente às sondagens, eu não as sobrevalorizo quando são boas, nem as desvalorizo quando são menos boas, mas há duas notas que me parecem fundamentais relativamente àquilo que são os últimos resultados disponíveis. Por um lado, as sondagens demonstram que o Partido Socialista é a única alternativa à atual coligação PSD-CDS, é o único partido em condição de protagonizar essa mudança. O voto em qualquer outro partido poderá significar uma solução semelhante àquela que tivemos em 2019, onde partidos mais pequenos vão de alguma forma caucionar e perpetuar o PSD no poder, sem que isso traga a mudança necessária para a Madeira. Por outro lado, as sondagens não mostram uma maioria absoluta nem do PSD, nem da coligação PSD-CDS. Portanto, mesmo coligados, não atingem essa maioria absoluta, o que significa também, e isso tem sido a tendência ao longo dos últimos anos e também dos últimos resultados eleitorais em regionais, que há um desgaste claro da atual maioria, há uma maioria de madeirenses que não quer
o PSD e o CDS a governar e, portanto, há claramente uma oportunidade, e respondendo diretamente à sua questão, naturalmente que é possível, e nós estamos agora numa fase em que eu, no passado sábado, apresentei a minha candidatura à presidência do Governo Regional, apresentei medidas concretas, já algumas, não são todas, teremos esse trabalho também para fazer junto da população ao longo dos próximos meses, mas onde apresentamos soluções concretas, e é com essas soluções que acredito que seremos merecedores da confiança dos madeirenses e, portanto, é possível mudar a Madeira. E essa é a pergunta seguinte: quais são as principais propostas que vai apresentar aos madeirenses? O que é que o PS Madeira quer fazer de diferente? Permita-me fazer aqui um pequeno enquadramento, porque a melhor forma de justificar as propostas parte também do diagnóstico, e isso foi algo que nós fizemos também no início do mandato. A Madeira tem tido um modelo de desenvolvimento ao longo das últimas décadas que assenta essencialmente em dois grandes setores: o setor da construção civil e também o setor do turismo, que são dois setores, como sabemos, marcados por baixos salários, por alguma precariedade laboral e que criam uma dependência que nos últimos anos tem sido excessiva em termos de todo o nosso tecido económico, empresarial, e que nos faz também depender muito do exterior. Entendemos que é preciso, por um lado, diversificar a economia, atraindo novas empresas, novos setores, criando oportunidades para os jovens. Todo este modelo de desenvolvimento tem resultado em indicadores que também são conhecidos. Nós somos hoje a região de Portugal com a mais alta taxa de risco de pobreza e de exclusão social, somos a região com maior nível de imigração, por incrível que pareça, quase 50 anos depois de vivermos em democracia e de termos a nossa autonomia consagrada, nos últimos 10 anos saíram 17 mil pessoas da Madeira, na sua maioria jovens qualificados que não têm oportunidades nas áreas em que se formam, e portanto nós estamos a formar a geração mais qualificada de sempre, como dizemos, mas não somos capazes de lhes dar oportunidades. Continuamos a ter problemas que não são únicos da região autónoma da Madeira, também eu reconheço, são problemas até nacionais, mas que na Madeira têm uma expressão muito superior. A questão do acesso à saúde, nós temos, a título de exemplo, nas listas de espera para cirurgias, temos uma situação 4 vezes pior do que aquela que se verifica a nível nacional. Na habitação, somos das regiões onde os preços mais subiram, quer para a aquisição, quer para arrendamento, e isto combinado com outro indicador que são os rendimentos médios mais baixos do país, onde nós temos salários cerca de 300 euros abaixo da média nacional. Portanto, tudo isto conjugado leva efetivamente ou torna evidente esta necessidade de mudança. O que é que nós propomos para alterar o atual estado de coisas? Desde logo, medidas a nível fiscal. A Madeira tem a possibilidade de reduzir os impostos em 30% face às taxas que se praticam a nível nacional. Isso é uma realidade apenas no IRC, portanto no Imposto do Rendimento sobre as Empresas, mas não é uma realidade naquilo que toca essencialmente às pessoas. Em 5 dos 9 escalões de IRS, os madeirenses pagam mais IRS do que os açorianos, por exemplo. Nas taxas de IVA, só para dar um número concreto, a taxa normal de IVA na Madeira é de 22%, a nível nacional é de 23%, nos Açores é apenas 16%, e na Madeira poderia ser 16%. E, portanto, isso é uma proposta clara que nós temos. Nem é uma questão aqui, devo dizê-lo também, do foro ideológico, é uma questão de justiça social. Os madeirenses, face aos custos da insularidade, têm essa possibilidade de ter impostos 30% mais baixos. E o Governo Regional não o faz. Este ano vai bater recordes de receita fiscal, vai arrecadar mais de 1.000 milhões de euros de receita fiscal e não alivia os bolsos das famílias e também das empresas, de certo modo, da região. E essa é logo uma medida muito, muito concreta. No caso da saúde, onde temos um problema evidente, nós temos quase 120 mil atos médicos em lista de espera, um dado que duplicou desde 2015, ou seja, desde que Miguel Albuquerque é presidente do Governo Regional, as listas de espera para a saúde duplicaram. E há legislação e há
medidas já implementadas a nível nacional e que são também uma realidade na região autónoma dos Açores, caso dos tempos máximos de resposta garantidos, que o Governo Regional aqui na Madeira ainda não implementou, portanto não dá previsibilidade às pessoas de quando é que um determinado ato clínico poderá ser concretizado, as pessoas não conhecem o seu lugar na lista de espera e há uma total falta de transparência e opacidade que não é exclusiva da atuação do Governo em matéria de saúde, é um pouco generalizada, mas que de facto tem levado a grandes problemas e isso é uma proposta concreta. Nós vamos implementar os tempos máximos de resposta garantidos, permitindo que os madeirenses possam aceder à saúde através do Serviço Regional de Saúde, não havendo uma resposta em tempo clinicamente aceitável, essa resposta será dada pelo privado sem que as pessoas tenham que o pagar. E isso é uma proposta muito clara do nosso lado. No acesso à habitação, há muita discussão sobre os vistos gold, sobre o alojamento local, sobre todos os efeitos que isso teve, e que também não é exclusivo da região autónoma da Madeira, uma vez mais, mas de facto quando combinamos isto com os rendimentos mais baixos, com um custo de vida elevado, com impostos mais altos, percebemos que a dificuldade de um madeirense é muito superior e isso justifica em grande parte o facto de termos muita gente a emigrar. Uma das propostas que nós temos, que é muito clara e que também é uma mudança completa de atitude relativamente àquilo que faz o atual governo do PSD, é celebrar contratos-programa com todas as câmaras municipais da região autónoma da Madeira, que são 11, independentemente da sua cor política, porque há aqui uma prática comum que é o governo regional não celebra contratos-programa com câmaras que não sejam lideradas pelo PSD, e isto é inaceitável nesta lógica de independência de poderes, de competências específicas, e nós entendemos, e é isso que farei como Presidente do Governo Regional, a celebrar contratos-programa com todas as autarquias para resolver problemas na habitação. E há, acima de tudo, há aqui uma mudança que tem de existir, que eu diria até que é mais genérica, mas que é absolutamente fundamental, que é uma alteração de prioridades. A prioridade destes governos regionais há quase 50 anos tem sido alocar as fatias de leão do orçamento regional a obras públicas. É natural que durante algum período foi necessário infraestruturar a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo, fazer estradas, fazer o próprio aeroporto, que foi uma obra emblemática e muito importante para a região, os melhoramentos dos portos, tudo isso. O que é verdade é que, sensivelmente desde o início deste século, portanto finais da década de 90, inícios de 2000, todas essas obras foram concluídas e aquilo que se fez foi uma dívida astronómica que ainda hoje pesa sobre todos os madeirenses, a dívida oculta, a famosa dívida oculta de quase 6 mil milhões de euros, que decorre em grande parte de obras inventadas. Eu aqui vou entrar um pouco nas questões da comissão de inquérito, mas não me querendo adiantar a entrevista, mas nas obras inventadas, em todos aqueles projetos desnecessários e que foram denunciados por um ex-governante e por um alto quadro do PSD, que conhece o regime, e que levaram efetivamente a que os madeirenses perdessem autonomia fiscal, porque houve um plano de ajustamento. Nós aqui na Madeira sofremos dupla austeridade devido a essa irresponsabilidade dos governos PSD, mas o modus operandi não se alterou. E eu dou dois exemplos muito concretos. Ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, as regiões autónomas receberam uma parte correspondente a 5% do total do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional. No caso da Madeira são quase 600 milhões de euros. O que é que faz o Governo Regional? Aloca esses 600 milhões de euros, a totalidade, em investimento público. Não há um euro, eu sei que isto é uma crítica que é feita a nível nacional, de ter havido pouco apoio para o tecido empresarial, para os setores produtivos. Na Madeira o apoio foi absolutamente zero. Portanto, foi todo alocado em investimento público, às mesmas prioridades de sempre, e ainda a semana passada soubemos que o Governo Regional se preparava para não efetuar um investimento num parque eólico no Porto Santo, porque iria, ou entendia que deveria alocar essas verbas, eram cerca de 12 milhões de euros, a nós rodoviários da Via Rápida, que é a nossa autoestrada aqui na Madeira, e portanto uma vez mais para investimentos na rodovia, no cimento, no betão, e não em investimentos que permitam de facto diversificar a nossa economia, criar menos dependência dos setores do turismo e da construção e dar oportunidades aos jovens. Portanto, tudo aquilo que nós vemos
O outro exemplo que eu ia dar era relativo ao Porto do Funchal. É um porto comercial de passageiros, portanto a carga está noutro porto, e neste Exato. momento há a intenção do Governo Regional de prolongar o chamado molho da Pontinha, portanto o cais, no Sim. investimento de cerca de 150 milhões de euros. E no meio das justificações que se ouvem por parte dos atuais governantes, ouvimos até o absurdo de dizer que essa obra de 150 milhões de euros serviria para proteger o Funchal de tsunamis. E, portanto, não achamos que este seja o caminho. Há muitos milhões de euros à disposição da região, quer dos impostos cobrados aos madeirenses, quer das transferências do Estado, quer das verbas comunitárias, e isso tem de ser aplicado de forma diferente, alterando o paradigma de desenvolvimento e criando essa terra de oportunidades, que é isso que eu pretendo. Para alterar esse paradigma e para vencer as eleições, há bocado referiu a questão dos contratos-programa e a capacidade, lá está, são 47 anos de poder, cumpridos este mês de junho, a capacidade que o governo tem, este governo PSD, de intervenção na sociedade. O que eu lhe pergunto é, isto não cria armas desiguais para a campanha, isto não cria armas desiguais para tentar disputar o poder quando tanta gente depende lá está, do que estava a dizer, tanta gente depende do orçamento e da distribuição de dinheiro público, através dos investimentos, por exemplo? Eu admito que, por um lado, possa essa dependência que existe, que todos nós conhecemos, que o madeirense conhece e que nós estamos perfeitamente conscientes que existe, seja, por um lado, uma dificuldade, mas por outro, é também uma oportunidade, porque as pessoas já perceberam que o modelo de inaugurações, como ainda nestas últimas 2 semanas temos assistido aqui na Madeira por parte do Presidente do Governo Regional, inaugurações ou determinadas condições ou promessas que se fazem no início da legislatura e que depois aparentemente são concretizadas, mesmo que não venham a sair do papel a meses das eleições regionais, é um modelo antigo, é um modelo gasto. E as pessoas também estão atentas, e eu sinto isso muitas das vezes na rua, quando estou em contacto com as pessoas. Esse tem sido também uma das minhas grandes prioridades, estar na rua, ouvir as pessoas, falar, ouvir as preocupações dos madeirenses para encontrar soluções para os seus problemas reais do dia-a-dia. E quando nós assistimos novamente a este ímpeto desenfreado de inaugurar obra, inaugurar estradas, viadutos, túneis aqui na Madeira, de facto, os madeirenses não reconheçam que algumas dessas obras são necessárias, mas conhecem todas as outras que foram desnecessárias. Nós temos uma marina do Lugar de Baixo, onde foram despejados ao mar mais de 100 milhões de euros. Nós temos um heliporto no Porto Muniz que não funciona nem nunca funcionou. Nós temos uma fábrica de algas, de microalgas, que já teve N justificações de utilização, mas que nunca funcionou, nunca produziu qualquer valor. São milhões e milhões e milhões, são quase 900 milhões de euros que foram gastos de forma absolutamente desnecessária. E há também políticas dirigidas a determinadas classes profissionais que são absolutamente populistas. Nós assistimos recentemente à vinculação extraordinária de professores aqui na Madeira com 3 anos de contrato ou de antiguidade, algo que decorre da lei, das próprias diretivas comunitárias, mas que curiosamente nunca é aplicado pelo Governo Regional, só o faz em ano de eleições regionais. E aquilo que nós faremos é integrar os professores nos quadros sempre que cumpram os 3 anos e não apenas em anos de eleições regionais. O mesmo, dando outro exemplo, relativamente aos enfermeiros. Foi prometido um prémio Covid durante a pandemia em 2020, 2021, 2022, chegados a junho de 2023, essas compensações ainda não foram pagas aos enfermeiros, mas naturalmente que, sensivelmente 4 meses das eleições, o Governo Regional já prometeu uma vez mais. E tudo isto leva-nos àquilo que eu dizia um pouco atrás sobre as sondagens. Os madeirenses já perceberam, os madeirenses sabem o governo que têm, sabem as artimanhas que existem e querem efetivamente alguém que faça diferente e que não governe em função de calendários eleitorais.
Ainda nas audições da Comissão de Inquérito que tivemos recentemente, um dos empresários, o maior empresário do setor da construção na Madeira, reconheceu que, da parte do Governo Regional, no período entre 2015 a 2017, havia uma tentativa de fazer pouca obra, de fazer pequenas manutenções e, de alguma forma, tentar alterar o paradigma. Mas que, de repente, percebeu que não estava a conseguir fazer, porque é natural que um partido que tem uma forma de atuação e determinadas prioridades ao longo de quase 50 anos, não consiga protagonizar essa mudança, e é isso que os madeirenses também já perceberam. Tem de ser um novo partido, novos protagonistas, novas políticas a concretizar essa mudança que eles pretendem. E nessa altura, em 2017, houve uma inflexão total de políticas, voltou-se ao modelo das obras públicas e o próprio empresário reconheceu o ciclo eleitoral associado às obras públicas. Disse, no primeiro ano acabamos obras que ficaram da legislatura anterior, pequenas coisas. No segundo ano, identificamos projetos e lançamos projetos. No terceiro ano, lançamos as obras e no quarto concluímos para inaugurar. E isto é um calendário político, não é o calendário que responde às necessidades dos madeirenses, nem é um programa eleitoral ou um programa de governo que responda efetivamente àqueles desafios que a região enfrenta e que os madeirenses querem ver resolvidos. E acho que tudo isto é elucidativo daquilo que é a realidade regional, mas sobretudo da necessidade de mudarmos este paradigma com muitas daquelas medidas que eu já enunciei. Sérgio, só para fecharmos esta parte, antes de fazermos um brevíssimo intervalo, duas questões ainda relacionadas com as eleições. Primeiro, o objetivo óbvio é vencer as eleições. Eu pergunto-lhe se tem algum mínimo absoluto. Isto porque o PS Madeira tem a tendência para trocar de líder sempre que não ganha eleições, o que depois acaba por ser contraproducente, porque os líderes não se conseguem afirmar e não conseguem fazer um trabalho mais consistente. Primeira pergunta. Segunda pergunta, admite reeditar uma coligação de esquerda, como aconteceu, por exemplo, para a Câmara do Funchal? Faz sentido? Nós vivemos numa sociedade muito polarizada entre esquerda e direita. Faz sentido reunirem as vontades de mudança para tentar chegar ao poder? Relativamente a coligações, e começo pela segunda questão, desde o primeiro momento que eu disse que o meu foco estava em apresentar um programa eleitoral, em apresentar soluções para os problemas dos madeirenses, em alterar este modelo e este regime que nós temos e que dura há quase 50 anos, e, portanto, o projeto faz com o Partido Socialista, com a afirmação do Partido Socialista, com a credibilidade, com os quadros e a competência que nós felizmente temos no partido, e isso tem sido demonstrado nas mais diversas vertentes, desde o poder autárquico, à nossa presença na Assembleia Legislativa da Madeira, onde temos um grupo parlamentar com 19 deputados, com valências nas mais diversas áreas e absolutamente preparados para governar, e esse é o nosso foco relativamente às eleições e também relativamente àquilo que pode ser a liderança no futuro. Não é, neste momento, a minha preocupação. A minha preocupação é apresentar estas soluções aos madeirenses e em ser merecedor dessa confiança, e que este projeto possa merecer essa confiança. Porque, naturalmente, como há pouco já disse, não vamos coligar-nos com nenhum partido, com nenhuma força partidária em termos pré-eleitorais. Isso para nós não é uma opção, porque nós entendemos que este caminho de afirmação do Partido Socialista é reconhecido pela população, nós temos essa competência, nós temos as pessoas necessárias para protagonizar essa mudança e para formar um governo sólido, forte e competente, por outro lado, se estivermos preocupados agora com o futuro pessoal na liderança do partido, com aquilo que será uma coligação ou a eventual composição de um parlamento, estaremos a desviar-nos do foco, e o foco é encontrar soluções
para os problemas dos madeirenses e depois explicar aos madeirenses essas soluções para merecermos a confiança no ato eleitoral. E esse é genuinamente e honestamente o nosso grande foco neste momento e, portanto, todas as questões poderão ser avaliadas no momento próprio e conforme aquilo que seja o resultado das eleições democráticas e a vontade popular. Obrigado, Sérgio. Vamos só fazer um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista a Sérgio Gonçalves e agora para falar, em primeiro lugar, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. O PS Madeira promoveu a comissão sobre o favorecimento de grupos económicos e obras no arquipélago, mas criticou os resultados e a forma como decorreram os trabalhos. Esta ferramenta parlamentar, neste caso, ainda faz sentido? Obteve-se dali o resultado esperado? Eu devo começar por dizer que na origem desta comissão de inquérito estiveram declarações do então deputado à Assembleia da República, Sérgio Marques, que tinha sido governante no primeiro mandato de Miguel Albuquerque, era o número 2 do governo de Miguel Albuquerque na altura, é alguém que também foi candidato à liderança do PSD contra precisamente Miguel Albuquerque e que numa segunda volta o apoiou, foi eurodeputado, foi deputado regional, portanto teve todos os cargos a nível regional, nacional e europeu, praticamente que um político madeirense normalmente poderá exercer, e conhece muito bem o regime que existe na Madeira. E fez acusações graves, fez, na nossa ótica, denúncias graves, verdadeiras confissões, e isso nunca poderia deixar de ser objeto de uma comissão de inquérito. Eu continuo a achar que as comissões de inquérito são um instrumento poderosíssimo de escrutínio da ação do governo, acho que é algo que deve ser utilizado pelos partidos e pelos deputados sempre que tal se justifique, e aqui naturalmente que não havia forma de não solicitar esta comissão de inquérito. Aquilo que nós sentimos desde o início foi um grande desconforto por parte da maioria PSD-CDS, do próprio governo regional, em que a própria comissão de inquérito é criada ao abrigo de um direito potestativo que o Partido Socialista tem, o Parlamento do Partido Socialista. Em termos de audições a personalidades, conseguimos apenas 4 audições, cada deputado, ou por cada deputado presente na comissão, o partido tem direito a uma audição ao abrigo de direito potestativo, o Partido Socialista tinha 3, decidimos chamar 2 dos principais empresários visados nas acusações, também o presidente do governo, naturalmente, que tinha que vir à Assembleia dar respostas, e ao abrigo do direito potestativo do PCP conseguimos numa segunda fase ouvir também Sérgio Marques. Se dependesse da maioria PSD-CDS, não ouviríamos ninguém, nem haveria comissão de inquérito, e portanto houve uma tentativa de bloqueio claro de apuramento da verdade, dos factos, que é isso que nos compete na nossa ação fiscalizadora do governo. Aquilo que Sérgio Marques disse, eu recordo, denunciou obras desnecessárias, muitos milhões que foram gastos e que a esta altura já teriam permitido à Madeira ter um novo hospital, por exemplo, construído, que é algo que está em curso, mas que já poderia ser uma realidade há 20 anos, pelo menos. Falou de pressões de grupos económicos que teriam levado inclusivamente à sua demissão do governo e também à demissão do então secretário Eduardo Jesus, que tutelava a economia, o turismo e os transportes, e também de determinados favorecimentos. E sobre favorecimentos eu devo dizer que no início deste mandato, em finais de 2019, até foi noticiado por um órgão de comunicação regional que haveriam 6 concessões que o governo teria que, de alguma forma, resolver ao longo ou até ao final do mandato, até 2023. Dessas 6 concessões, apenas uma foi objeto de concurso público internacional. Todas as outras, meras prorrogações, ajustes diretos e toda uma opacidade e uma falta de transparência que caracteriza a governação de Miguel Albuquerque e a governação do PSD. Em termos de conclusões da comissão de inquérito, eu julgo que foi claro para todas as pessoas que assistiram
que não houve desmentido relativamente àquilo que foram as acusações e as confissões feitas por Sérgio Marques. O próprio então deputado Sérgio Marques, na comissão de inquérito, disse, e repetiu também numa entrevista que deu às televisões, que reiterava tudo aquilo que tinha dito na entrevista ao Diário Notícias de Lisboa em janeiro deste ano, e que não retirava uma única vírgula àquilo que tinha dito. Tentou desviar a questão para opiniões e não factos, mas eu julgo que qualquer um de nós tem opinião sobre os factos que conhece e, portanto, não foi uma forma feliz de tentar descartar-se da situação. E, portanto, para nós existe matéria passível de crime. É evidente que, em nosso entender, o Ministério Público devia atuar, mas nós, no âmbito também da nossa atividade, da nossa ação também fiscalizadora do Governo, enquanto deputados, com os resultados de uma comissão de inquérito e com um relatório que foi completamente omisso em muito daquilo que foi dito e absolutamente tendencioso, porque há uma realidade bastante diferente no Parlamento Regional daquela que se passa, por exemplo, na Assembleia da República, e a maioria, quer em termos de bloqueio nas reuniões, quer em termos de desviar as atenções, de desviar os temas, de não colocar sequer questões aos inquiridos. O próprio presidente Miguel Albuquerque recusou-se a vir à Assembleia e respondeu por escrito, tem essa prerrogativa, decorre da lei, tem essa prerrogativa, mas eu acho que quem não tem nada a esconder vem ao Parlamento, responde às perguntas dos deputados e não se esconde atrás de respostas, que eu recordo, cerca de 30% das respostas eram sim, não ou não tenho conhecimento. E os madeirenses não podem ter um presidente do Governo Regional que não tem conhecimento, que não reúne, que não conhece, que não sabe, mas depois tudo decide. E isso se calhar explica a desgovernação que temos a nível regional e essa, uma vez mais, essa necessidade premente de mudar a Madeira e de mudar o Governo Regional. E por todas estas razões é que nós não nos demitimos da nossa função fiscalizadora, entendemos que o Ministério Público devia atuar e apresentamos queixa formalmente no Ministério Público, para que, naturalmente, possa agora analisar o processo, constituir os inquéritos, os processos de inquérito que tem que constituir e, eventualmente, deduzir as acusações que em perguntar isso mesmo. O que é que espera agora dos processos judiciais? A parte política foi encerrada, foram apresentadas as denúncias. O que é que espera agora da Justiça? Da parte política, em resumo, o Partido Socialista fez aquilo que era o seu dever e os deputados do Partido Socialista eleitos aqui na Madeira fizeram aquilo que tinham de fazer, respeitando as suas obrigações, mas sobretudo aquilo que os madeirenses exigem dos deputados. E, portanto, cumprimos o nosso papel, fizemos o nosso trabalho e fomos, como dissemos desde o início, até às últimas consequências. Agora compete à Justiça fazer o seu trabalho. E, portanto, neste caso ao Parlamento o que é do Parlamento, à Justiça o que é da Justiça, e nós esperamos que os processos efetivamente sejam, que haja os processos de inquérito, que se investigue aquilo que está ali identificado, todas estas matérias de pressões, de favorecimentos, inclusivamente de lesar o próprio erário público regional com pagamentos por obras que nem se realizaram, acordos extrajudiciais, todo um mundo nebuloso e pouco transparente que é por demais evidente em todo aquele processo. E agora competirá à Justiça, dentro daquilo que são as suas valências, a sua capacidade também, dar seguimento a esta matéria. Já não depende de nós, gostaríamos que a Justiça fosse célere, que tomasse as decisões necessárias e, acima de tudo, que esclareça de uma vez por todas os madeirenses sobre aquilo que se passa e sobre aquilo que é a atuação deste Governo Regional. Depois deste processo e tendo em conta algumas das coisas que referiu na primeira parte da entrevista, podemos considerar que a economia condiciona de algum modo a política na região autónoma, ou é mais a política que condiciona a economia? Qual é o motor deste tipo de atuação
surgiu agora com a Comissão Parlamentar? Há uma coisa que é absolutamente clara para mim e que tem a ver com a forma como eu olho para a sociedade, para a própria economia, para tudo aquilo que são as organizações. E as relações entre a política e a economia sempre foram discutidas, são sempre analisadas, o próprio equilíbrio de poderes, e aqui fazendo uma referência novamente a Sérgio Marques na comissão de inquérito, ele dizia que, em seu entender, havia um peso excessivo dos grupos económicos na economia regional e que isso condicionava o governo regional. E eu concordo, mas também dizia, com algo que eu também concordo em absoluto, que é a legitimidade democrática está no poder político e não no poder económico, porque o poder político é que é eleito pela população para servir de acordo com aquilo que foram as soluções e as propostas apresentadas antes do ato eleitoral, nos processos de campanha, nos programas eleitorais, etc. E aquilo que me parece evidente na Madeira é que há uma permeabilidade do governo regional. Nós temos um governo fraco, temos um presidente do governo permeável a pressões externas que foram denunciadas pelo próprio Sérgio Marques. E isso é que não pode existir. Relações entre o poder económico, o poder político, existirão sempre. As regiões, os países precisam de economia, os países precisam de empresas fortes, empresas locais fortes, precisamos de um tecido empresarial pujante que crie emprego, que se desenvolva, que cresça, mas nunca de um domínio do poder económico sobre o poder político. E isso é aquilo que todo este processo evidencia ser uma realidade na Madeira. E é com isso que nós temos que romper. Nós, e eu em particular, como candidato a presidente do Governo Regional, e quando for presidente do Governo Regional, defenderei sempre os interesses da Madeira, os interesses coletivos, o bem comum, sobre quaisquer interesses pessoais ou corporativos. Esse é uma garantia que eu dou aos madeirenses e é efetivamente algo que tem de mudar urgentemente na Madeira, e todo este processo da Comissão de Inquérito, tudo aquilo que foi dito por Sérgio Marques, evidencia de facto que na Madeira o governo regional se submete de alguma forma ao poder económico e isso não pode de forma alguma acontecer. Este vai ser um caso que vai marcar este período de pré-campanha e depois de campanha eleitoral. Isto é um caso determinante na vida política e social da Madeira? Eu diria que é um caso que, acima de tudo, elucida os madeirenses, porque liga tudo aquilo que são as prioridades ao longo das últimas décadas do governo regional, explica muitas das relações que existem, a falta de transparência que existe precisamente para tentar esconder a verdade dos madeirenses. Como dizia no início, isto não é exclusivo da área da saúde, das listas de espera, é uma prática comum deste governo regional e acho que isso de alguma forma ajuda também qualquer madeirense a perceber esta necessidade de mudar. Acho que é fundamental, é uma parte importante de todo este processo político e de toda esta fase de pré-campanha ou de campanha, mas acima de tudo mostra o regime que nós temos, a falta de transparência desse mesmo regime e justifica a necessidade de mudar. Por outro lado, isso só por si não basta, porque sabemos que é assim há quase 50 anos, mas por outro lado, para mudar é preciso ter uma alternativa. E é nessa solução alternativa, na construção dessa alternativa, que nós trabalhamos diariamente para, efetivamente, mudar o paradigma de desenvolvimento, mudar as prioridades da região, resolver os problemas de habitação, de saúde, de diversificação da nossa base económica, aproveitar oportunidades no digital, e aqui voltando ao plano de recuperação e resiliência, quando nós temos três dimensões no mecanismo europeu de recuperação, que são a resiliência, tornar a economia mais resiliente, a transição digital e a transição climática, e vemos um governo regional a querer alocar verbas agora do reforço que existiu a infraestruturas rodoviárias, percebemos que as prioridades não se alteraram, podemos até assistir a alguma alteração de discurso,
mas na prática é o mesmo regime, as mesmas prioridades e nada disto mudará sem uma mudança política. Portanto, nós precisamos de uma mudança de regime na Madeira, essa mudança de regime faz com uma mudança política, com o Partido Socialista a governar e com uma alteração de prioridades face àquilo que tem sido nas últimas décadas. E este tipo de casos e, e o exercício do poder tem sido uma constante nos últimos tempos. Nós vemos isso relativamente ao Governo da República. E eu perguntava-lhe duas coisas. Uma é como é que analisa este momento porque está a passar o Governo da República, com multiplicação de casos, alguns deles também de âmbito judicial, e perguntava-lhe se acha que este governo tem condições para garantir a estabilidade política e para cumprir a legislatura até ao fim. Eu julgo que o atual governo tem todas as condições para cumprir a legislatura. É preciso não nos esquecermos de uma coisa fundamental. Este governo da República, o governo nacional, neste momento, é suportado por uma maioria absoluta recente. Tivemos um processo eleitoral há relativamente pouco tempo. E, portanto, existem casos e casinhos, eu até acho que existem muitos casinhos pequeninos que estão a ser, de alguma forma, exacerbados ou a dar-se demasiada importância quando existem indicadores e existem políticas que têm sido seguidas pelo Partido Socialista que têm de facto melhorado a vida dos portugueses. Nós temos resultados de crescimento económico acima da média europeia, lideramos alguns desses indicadores, houve aumentos muito significativos do salário mínimo, aumentos nas pensões e, portanto, há muitas políticas sociais que têm sido concretizadas sem que isso leve algum desequilíbrio das contas públicas e isso eu acho que deve ser relevado. A maioria absoluta é fundamental para garantir essa continuidade e acho que acima de tudo o país precisa de um governo estável, precisa dessa estabilidade e isso é uma responsabilidade que não é exclusiva do Partido Socialista, é também do PSD, do próprio CDS, que agora não tem representação parlamentar, mas de uma série de partidos que têm essa responsabilidade porque há fenómenos populistas à espreita e que podem efetivamente levar o país por outro caminho. Não escondo que muitos dos casos, e alguns até de matéria judicial, têm de ser também escrutinados. Eu não posso defender uma coisa na Madeira e defender outra a nível nacional, absolutamente de acordo. Acho que as comissões de inquérito devem funcionar, devem apurar a verdade e quando chegarmos à fase da justiça, a justiça fará o seu trabalho e quem tiver que assumir consequências políticas naturalmente terá que as assumir. Mas acima de tudo acho que o governo tem capacidade, já mostrou que é capaz de implementar medidas para melhorar a vida dos portugueses e com isso continuar a governar e até diria que daqui em diante só pode efetivamente melhorar e fazer uma boa legislatura, vá lá uma segunda volta em crescendo e afirmando uma vez mais o Partido Socialista como a melhor solução para governar o país. E deixe-me fazer um paralelo com as regiões autónomas e em particular com a região autónoma da Madeira. Nós podemos também comparar a governação a nível nacional do Partido Socialista com as governações de direita que existem, quer na Madeira, quer nos Açores. E todos os indicadores económicos, sociais, nas regiões autónomas são piores do que aqueles que temos a nível nacional. Então, aqueles dados que eu falava relativamente aos rendimentos médios, à imigração, à taxa de risco de pobreza ou exclusão social, são muito mais gravosos para os madeirenses e para os açorianos governados por ligações diretas. E são situações, nós até podemos dizer, são regiões insulares, ultraperiféricas, que têm especificidades muito próprias e que têm algumas dificuldades estruturais, e eu reconheço-as, mas também é verdade que nós temos mecanismos para combater essas dificuldades estruturais e que nos últimos anos os indicadores têm deteriorado e, portanto, isso é resultado das opções que os governos têm seguido, do modelo de desenvolvimento que têm seguido e da direita a governar em bloco, porque aqui não estamos a falar exclusivamente do PSD, estamos a falar do PSD, CDS, nos Açores inclusivamente de outros partidos, e isso é que os portugueses, mas em particular os madeirenses e os açorianos têm de perceber que onde o Partido Socialista governa as pessoas vivem melhor e efetivamente têm uma oportunidade na Madeira este ano com as eleições regionais e nos Açores no próximo ano também
com eleições regionais e onde o Partido Socialista tem também a possibilidade de voltar ao governo e de alguma forma voltar a defender a sua população. E portanto, quando nós falamos da governação a nível nacional, temos de olhar também às regiões, temos que olhar ao exemplo que temos no caso particular da Madeira e perceber que a Madeira está bem pior e que os madeirenses merecem outro governo, outras políticas e alguém que deixe de priorizar os interesses corporativos e passe a priorizar o interesse de cada um e de cada uma dos madeirenses aqui na região autónoma. Ou seja, para terminarmos, que esgotamos já o nosso tempo, as eleições regionais vão também ter um impacto nacional. São percebidas como um teste à liderança do PSD, por exemplo, mas também podem ser uma oportunidade de contestação à política governamental, principalmente porque calham a meio do mandato. Receia o efeito da degradação da popularidade do governo nas eleições regionais, que sei a ter esse ónus? Eu, como dizia há pouco, o efeito que muitas das vezes nós sentimos aqui na região autónoma das medidas nacionais acaba por ser positivo. Os madeirenses sabem que os salários mínimos subiram de cerca de 500 e poucos euros para 750 euros, graças à governação do Partido Socialista, por mais que aqui na Madeira o próprio Governo Regional tente chamar a si esses méritos. Também sabem, os pensionistas também sabem que as pensões crescem por iniciativa do Partido Socialista e do Governo da República liderado por António Costa. E, portanto, há toda uma série de medidas que melhorou efetivamente a vida dos madeirenses, o que ajudou a mitigar o aumento do custo de vida, que decorrem de políticas nacionais. Por oposição, aqui na Madeira, nós não vemos o Governo Regional a fazê-lo, nós não vemos o Governo Regional a implementar medidas que devolvam as receitas extraordinárias de IVA, por exemplo, e o Governo da República já pelo menos por 2 vezes implementou pacotes de apoio às famílias para devolver aquela receita extraordinária que está a ter decorrente da inflação. Aqui na Madeira, batem-se recordes de receita fiscal, não se implementam medidas de apoio às pessoas. E também nos compete a nós, e compete-me a mim em particular, defender esse discurso, defender essas medidas e fazer ver aos madeirenses que, além daquelas medidas que os beneficiaram e que foram implementadas pelo Governo Regional, outras poderão ser implementadas por mim e pelo meu governo, a nível regional, se alterarmos de facto esta governação. E, portanto, há muitos exemplos onde o governo regional, liderado por Miguel Albuquerque, poderia ter auxiliado os madeirenses a enfrentar este aumento do custo de vida, e não o faz. A questão dos impostos que eu referia no início é elucidativa. Nós reduzirmos o IRS significa que as pessoas terão mais rendimento disponível no final do mês, e isso é fundamental face à conjuntura internacional que vivemos, e por outro lado, baixar o IVA significa também pagar menos pelos bens e pelos serviços que consumimos, e nós temos a capacidade de o fazer em 30%, que não é deficiente, não é nada que se deva desvalorizar, é bastante significativo, e o Governo Regional não faz, arrecada recordes de receita e utiliza nas mesmas prioridades de sempre, prioridades do passado, e opções, eu diria, gastas e que revelam um modelo de governação cansado e sem ideias de futuro para a região. Vai querer o PS nacional na campanha regional, então? Nós queremos todos os militantes do PS, todos os simpatizantes do PS, mas acima de tudo todos os madeirenses, todos os porto-santenses connosco na campanha, imbuídos do mesmo espírito, desta vontade de mudar a Madeira, porque eu tenho dito a todas as pessoas com quem me cruzo que é tempo de mudar a Madeira, acredito convictamente nisso, foi por isso que decidi largar uma carreira profissional e enverdar pela política para melhorar a minha terra, a minha região e melhorar a vida de todos os madeirenses. Sérgio Gonçalves, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo e continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt, onde poderá também, claro, acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.